Dando sequência aqui no programa Cidade Show, esse especial que a gente está apresentando sobre a cidade de Tubarão, claro, apresentando aí sobre o mês do município, mas principalmente sobre o desenvolvimento econômico e quando a gente fala de saúde e educação, tão importante a gente ter essas prevenções e esses cuidados. E hoje nós estamos aqui recebendo pela primeira vez no nosso programa a doutora Graciane Maier, que vai falar um pouquinho para nós sobre a oftalmologia, né, e os cuidados preventivos que a gente precisa ter na parte oftalmológica. Bom, como é que funciona a prevenção e o que é importante para que a pessoa busque o profissional? Certo. A oftalmologia ela é interessante ser feito acompanhamento desde a infância, assim, então não tem uma idade que a gente começa a partir de tantos anos. Primeiro aninho já é importante estar fazendo a avaliação oftalmológica para que a gente possa corrigir qualquer possível grau desde o início e tem até... Se falando de oftalmologia na criança, tem muitos casos onde a criança tem o desenvolvimento legal de um olhinho só. Então, ela se vira legal com aquele olho ali. E os pais não percebem, o professor não percebe. E a gente só consegue fazer esse estímulo visual do outro olho até no máximo os 7 anos. Então, ela tem que vir antes para que a gente tenha tempo hábil de desenvolver a visão até essa idade. Bom, e quando chega no período, na idade da adolescência, o que é importante? O que você poderia falar hoje para o jovem que está nos assistindo? Claro, para a terceira idade também, que estão sempre ligados no celular. Como é que é? A questão do celular hoje ela é uma queixa bem frequente que os pacientes têm em todas as idades. Desde a criança até a terceira idade, eles usam bastante as redes sociais. Então, assim, mas principalmente durante o desenvolvimento da visão e até onde começa o aparecimento do grau, que é a adolescência, o início da idade adulta, a gente precisa ter um cuidado para evitar o estímulo excessivo. Então, a miopia, por exemplo, ela é um grau que hoje a gente já tem comprovação de que quanto mais se estimula a visão de perto, mais aumenta o desenvolvimento da miopia. Então, fazer intervalos, não ficar horas consecutivas, piscar bastante. Quando a gente faz esse tipo de atividade, a gente pisca menos, então o olho fica ressecado. Queixas de ardência, olho vermelho, podem acontecer também por causa desse abuso da visão de perto, que hoje é no celular, tablet, né, nos eletrônicos que a gente mais usa. E a gente agradece a você que nos assiste em qualquer cidade, qualquer localidade aqui do estado de Santa Catarina. Mas também, claro que a gente quer falar um pouquinho, que acho que é tão importante também a prevenção, mas também o pessoal da terceira idade, que o pessoal nos pergunta muito e eu gostaria que você falasse também. Certo. Na terceira idade, uma outra dúvida muito comum é em relação ao... Não na terceira idade, na idade... Sim. Acima de 40 anos, por exemplo, a questão do glaucoma é uma queixa uma dúvida bem frequente, que para medir a pressão dos olhos, o glaucoma ele é relacionado com, a maioria das vezes, com pressão ocular. E para medir a pressão... Quais os sintomas? Assim, para o pessoal que está em casa, doutora, tem algum sintoma? Como é que funciona? Então, é exatamente esse o ponto mais importante da questão. O glaucoma ele não costuma dar sintoma nas fases iniciais. Então, a gente só tem como saber fazendo a avaliação de rotina. Então, é importante fazer avaliações e visitar o profissional. Exato, é importante para a gente poder medir a pressão intraocular, isso é feito em todas as avaliações oftalmológicas, é muito importante que seja feito, e a gente tem um controle, fazer exame de fundo de olho, para ver se existe alguma alteração ali que leve a pensar num glaucoma antes de ele se estabelecer e chegar na fase avançada. Então, o que eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre as suas especialidades, sobre o consultório, que está há 1 ano aqui na cidade de Tubarão, é isso? Isso, a gente está agora... na metade do ano, fazendo 1 ano de atuação na cidade. Fiz a minha formação em oftalmologia e especialização na parte de pálpebra em Joinville, no Hospital de Olhos, lá no Sadala. E agora eu estou trazendo todo o conhecimento para cá, para a região, para poder oferecer esse benefício para os pacientes. Então, assim, o diferencial na pálpebra, na plástica, faz parte do cuidado ocular. Então, tanto a questão de posicionamento, dos cílios, da pálpebra, qualquer pequena alteração ali de milímetros faz muita diferença na lubrificação, no conforto que a pessoa tem esteticamente também. Isso é bem importante a gente cuidar junto, né? Não só do olho. Então você já sabe, você é nosso convidado de segunda a sexta-feira às 12 horas aqui na Record News, programa Cidade Show, feito para você. Confira aí.